Bem, agora vamos fazer a seguinte pergunta. Imagina que você queira determinar a temperatura de transição de uma bicamada. Então vou escrever assim, que é mais resumido. Então, imagina que você queira determinar a temperatura de transição de uma bicamada lipídica. Aí, a gente deve primeiro fazer uma observação. Imagina que você quisesse determinar a temperatura de fusão de um sólido. Imagina que você quisesse determinar qual seria a temperatura de fusão da água, ou seja, a temperatura na qual a água passa do estado sólido para o estado líquido. Como é que você poderia determinar isso? Descobrir. Imagina que você não soubesse que a água funde, ou seja, passa do estado sólido para o estado líquido a 0 grau a pressão de uma atm. Imagina que você quisesse descobrir. Você deve lembrar uma coisa muito importante, que quando ocorrem as mudanças de fase, né, as mudanças do estado de agregação, sólido, líquido, gasoso, então as mudanças de fase, elas implicam numa estabilidade da temperatura, quando a gente está analisando substâncias puras. Esse é um gráfico muito comum, que vocês já devem ter visto várias vezes no ensino médio. Você chega assim e fala, um gráfico de temperatura por tempo, né? Então eu vou tentar recriar aqui um gráfico que a gente obteria se a gente estivesse esquentando o gelo. Então a gente começava a esquentar um bloco de gelo com uma intensidade constante. Então digamos que o gelo começasse aqui na temperatura de, digamos, vamos botar aqui assim, 223 graus. 223 graus. Então, você fala, 223 graus, lembra que esses graus, a gente sempre deve trabalhar, né, em graus Kelvin, então a temperatura absoluta. Então, o zero absoluto, ele é uma temperatura que a gente não consegue chegar. E o 0 graus Celsius é o nosso 273 graus Kelvin. Então, aqui, 223 graus Kelvin, é como se a gente tivesse a menos 50 graus Celsius, beleza? Digamos que o gelo estivesse nessa temperatura, e aí você colocou o gelo num recipiente e começou a esquentar. E foi observando como é que a temperatura do gelo se alterava com relação ao tempo. Então você vai observar alguma coisa assim. A temperatura vai subindo, e aí num certo momento, a temperatura fica estável. Ela não muda. E aí depois, ela volta a subir. E aí fica estável, e aí depois volta a subir. Pode falar, Naka. O quê? Vai usar aqui? Mas ela vem que horas? Vocês precisam da sala que horas? Então, 15 para as 10 eu liberando? 15 para as 10 liberando dá para vocês? Beleza, Naka. Não, 15 para as 10 tá bom. Valeu, Naka. Falou. Então fica estável de novo, e aí depois volta a subir novamente. Como é que a gente interpreta esse comportamento? Então isso aqui seria um gráfico de mudança de fase de uma substância pura, nesse caso aqui, a gente está simulando a água. Então como é que a gente interpreta? A gente diz que daqui até aqui, durante esse tempo aqui, existia gelo. Nessa parte que a temperatura foi constante, existia gelo e água líquida. Vou colocar assim, água líquida. Aqui, nesse tempo, existia só água líquida. Nessa outra fase, onde a temperatura permaneceu constante, existia água e gás em equilíbrio. E aqui, acima desse tempo, existia só gás. Então esse é um gráfico típico de mudança de fase de uma substância pura. E o fundamental aqui é que nesses patamares, você vem e presta atenção na temperatura onde surgiram as regiões de estabilidade de temperatura durante um tempo, você vai descobrir que esses patamares equivalem às temperaturas onde ocorre a transição. Então essa temperatura aqui, onde gelo e água coexistiram em equilíbrio, né? Então é uma temperatura onde gelo e água existiriam em equilíbrio, mas aqui o gelo está derretendo e a quantidade de água está aumentando. Então aqui é uma evolução da água toda sólida para a água toda líquida. Essa região aqui é a temperatura de fusão, que no caso da água é o 0 graus, como nós estamos em Kelvin, 273 Kelvin. Se você faz a mesma coisa para o outro patamar, aqui, você vai chegar na outra temperatura de mudança de estado de agregação. Nessa região, durante esse tempo, nessa temperatura, a água estava se transformando em gás. A água no estado líquido se transformando em água no estado gasoso. E depois, a água só no estado gasoso. Essa é a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, como a gente está na escala em Kelvin, 373 Kelvin. Certo? Então o que é importante? As temperaturas de mudança de fase, as temperaturas de mudança de fase são estáveis. Como é que a gente interpreta isso aqui? A gente interpreta imaginando que nessa temperatura de 273 Kelvin, toda a energia, a entalpia, o calor absorvido
pelo sistema, ele é usado ou direcionado ou resulta numa mudança no estado de agregação, numa alteração na forma como as moléculas interagem, e não numa alteração do grau de agitação das moléculas. Porque toda vez que você altera o grau de agitação das moléculas, você altera a temperatura. Se a temperatura está constante e ficou constante durante todo esse tempo aqui, então você tem que dizer que a temperatura, que o grau de agitação das moléculas durante todo esse tempo aqui foi constante. E o calor que estava sendo absorvido era usado, ou era dirigido, ou resultava num enfraquecimento das interações, né? Que nesse caso são as interações não covalentes que uniam as moléculas de água de uma maneira forte no estado sólido. Então, essa região aqui de temperatura estável é a temperatura de mudança de fase. Gelo, água líquida, fusão. Mesma coisa, essa outra temperatura estável aqui. Nesse intervalo de tempo, todo o calor, a entalpia que eu forneci, era usada para desfazer ou enfraquecer as interações da água no estado líquido, liberando as moléculas de água para o estado gasoso. Durante todo esse tempo aqui, o grau de agitação permaneceu constante, porque a temperatura permaneceu constante. Mas desapareceram as interações não covalentes que uniam as moléculas de água no estado líquido, daí passa para o estado gasoso, certo? Então olha o que é interessante, gente, a gente destacar aqui que é a etapa que a gente vai usar para passar para o próximo gráfico. Essas regiões de mudança de fase são regiões onde o calor fornecido não é usado para elevar a temperatura. Então é como se fosse, nesses momentos de mudança de fase, é como se a substância ela fosse praticamente imune à variação de temperatura. Você fornece calor e a temperatura não muda. O nome disso, pessoal, é na verdade essa propriedade, essa característica das substâncias, assim, de você fornece calor, entalpia, e a temperatura se eleva. O nome disso, essa propriedade, é chamada capacidade calorífica. Capacidade calorífica. E ela é o quanto de entalpia, né, para simplificar, de calor é necessário para aumentar a temperatura de uma substância. Então essa é a nossa definição de capacidade calorífica. O quanto de calor você tem que fornecer para aumentar a temperatura de uma substância. Todo mundo conhece que existem substâncias que esquentam com uma dificuldade maior. Essas substâncias são aquelas substâncias que você tem que fornecer muita energia na forma de calor para que a temperatura dela suba. Essas substâncias têm capacidade calorífica alta. Substâncias que basta você colocar um pouquinho de calor, bota a substância em cima de uma chama fraquinha e a temperatura dela sobe rápido. Isso é uma substância que tem uma capacidade calorífica baixa. Então ela sobe de temperatura com fontes de uma intensidade pequena de energia. É só fornecer um pouquinho de calor e a temperatura já sobe. Bom, se a definição de capacidade calorífica é isso, o quanto de calor você tem que fornecer para aumentar a temperatura de uma substância, vamos recriar o gráfico aqui. O gráfico de mudança de fase. Temperatura por tempo. Aqui, estabilidade, sobe, sobe. As regiões de mudança de fase. Sólido mais líquido. E aqui, líquido mais gás. Aqui, sólido. Aqui, líquido. E aqui, gás. Essas regiões de mudança de fase aqui, ó, são regiões onde você forneceu calor, mas a temperatura permaneceu constante. Então observa. Essas regiões são regiões onde você forneceu calor para a substância e a temperatura não subiu. Opa, mas calma aí. Se capacidade calorífica é o quanto você tem que fornecer de calor para a temperatura subir, essas regiões aqui de mudança de fase, isso aqui, gente, você pode fornecer a quantidade de calor que quiser, a intensidade que quiser. São regiões onde a temperatura não sobe. Então, formalmente falando, um sistema composto por sólido e líquido na temperatura de mudança de fase, então sólido e líquido na temperatura de fusão, ou líquido e gás na temperatura de ebulição, esses pontos de temperatura, essa situação do sistema, ela é um exemplo muito interessante de sistemas com capacidade calorífica infinita. Capacidade calorífica infinita. É tão grande, que a gente diz que é infinito. Mas por quê? Porque aqui, gente, toda energia na forma de calor que eu fornecer, ela vai ser usada, ou vai terminar, alterando o estado de agregação e a temperatura permanece constante. Se você define capacidade calorífica como qual a quantidade de calor que você tem que fornecer para a temperatura subir, mas aqui não adianta. Você pode fornecer a quantidade que for e a temperatura não vai subir. Então essas regiões, as regiões de mudança de fase, são regiões de capacidade calorífica altíssima, infinita. Então olha o que eu vou fazer agora, presta muita atenção nisso. Eu vou alterar esse gráfico. Lembra, esse gráfico aqui é temperatura por tempo.
temperatura por tempo. A ideia de eu esquentando um sólido e acompanhando a temperatura, como a temperatura variava com o tempo, é um experimento muito simples. Esse gráfico é um gráfico muito simples. É colocar na panela um pedaço de gelo, botar um termômetro lá dentro e ir acompanhando como é que a temperatura varia. Quer dizer, diferente, hein? Você tem que congelar o termômetro dentro do gelo, aí tira ele e começa a esquentar. Mas isso é um experimento muito interessante, né? Quem é que conseguiria recriar em casa um gráfico desse aqui para as mudanças de fase da água? Mas tudo bem, esse é outro assunto. Vamos voltar aqui. Então, ó, esse é um gráfico muito simples, de temperatura por tempo. Agora eu quero construir um gráfico assim. Como é que varia a capacidade calorífica? Presta atenção. Como é que varia a capacidade calorífica desse sistema? Vamos imaginar água, sólida, o gelo, né, em cada valor de temperatura. Agora eu quero saber o seguinte, pô, se existem regiões de capacidade calórica muito elevada, essas regiões equivalem a que temperaturas? Eu já sei, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, mas tudo bem. Vamos fazer um gráfico que mostre isso de uma maneira explícita, ou seja, a capacidade calorífica apareça num gráfico? Vamos lá. Agora, presta atenção, gente. Eu vou fazer um gráfico de... Aqui eu vou escrever no eixo Y, não é mais temperatura, no eixo Y agora é capacidade da calorífica. E aqui no eixo X, agora sim, no eixo X vai aparecer a temperatura. E aí eu vou ver como a capacidade calorífica vai variar com a temperatura. Certo? Então vamos imaginar novamente que a gente está fazendo o experimento com gelo. Eu começo esquentando o gelo. Vamos partir lá, como a gente já falou, 223 Kelvin, menos 50 graus. Começo a esquentar o gelo. E eu vou percebendo que a temperatura com a qual o gelo sobe é uma temperatura... Eu vou percebendo que a taxa com a qual a temperatura do gelo sobe é uma taxa constante. Então, como se a velocidade do aumento da temperatura fosse constante. Eu estou fornecendo uma quantidade constante de energia na forma de calor para o gelo e ele está aumentando a temperatura de uma forma constante, ou seja, a capacidade calorífica dele é a mesma. Então, está aqui. Mesma capacidade calorífica. A intensidade da chama é constante. Não estou mexendo no fogo. Eu vejo que a temperatura do gelo sobe de uma maneira constante. Então, calor por temperatura é constante. A quantidade de calor que eu tenho que fornecer para que o gelo aumente de temperatura é constante. A capacidade calorífica é constante. Aí, de repente, pessoal, todo o calor começa a ser usado para mudar o estado de agregação, para romper as interações não covalentes, o estado da vibração das partículas permanece constante. Então, a capacidade calorífica chega num ponto que ela sobe enormemente. Que temperatura é essa? Aqui eu vou indicar qual é a temperatura onde ocorre um aumento estúpido, enorme, na capacidade calorífica do material que eu estou trabalhando. Aqui é o nosso 273. Aqui é a temperatura na qual o gelo está virando água. Quando todo o gelo derreter e virar água, aí de novo o calor começa a ser usado para aumentar o grau de agitação das partículas. E aí a temperatura volta a se elevar de modo constante. Agora, a capacidade calorífica voltou a ter um valor definido. A água líquida, agora você fornece calor e ela vai aumentando a temperatura com uma velocidade constante. Então está aqui a capacidade calorífica. Mudou? Sim, a capacidade calorífica do gelo é diferente da capacidade calorífica da água. E aí, de repente, está lá, beleza, quando chega de novo, para de subir a temperatura. Um ponto onde a capacidade calórica é enorme. Esse outro ponto aqui é o 373, é o ponto de a temperatura de ebulição da água. Aqui a temperatura de fusão da água. Certo? E aí depois que toda a água líquida virar água gasosa, eu novamente tenho um valor de capacidade calorífica. O gás, a água, tem uma certa capacidade calorífica, que é muito menor que a capacidade calorífica da água. Você esquenta gás, fornecendo um pouquinho de energia comparado com a quantidade de calor que você tem que fornecer para esquentar a água líquida, você tem que fornecer muito menos para o gás, para ele aumentar na mesma taxa, na mesma quantidade da temperatura. Então, por isso que eu estou indicando aqui a capacidade calorífica bem pequenininha do gás, intermediária do gelo e a maior de todas da água líquida. Certo? Então, beleza. Olha, esse gráfico, gente, esse gráfico ele traz basicamente a mesma informação do outro. Aqui eu posso falar sólido, líquido, gasoso. Em temperaturas abaixo de 273 eu tenho água no estado sólido. Entre 273 e 373 eu tenho água no estado líquido. Acima de 373 eu tenho estado gasoso com pressão de 1 atm. Certo? Então esse gráfico aqui, ele mostra basicamente a mesma informação. Né? Mas ele mostra de um jeito diferente. Ele associa a capacidade calorífica com a temperatura. Então ele mostra aqui que existem temperaturas onde a capacidade calorífica tende para o infinito. Essas temperaturas são as temperaturas de mudança de fase. Beleza? Compreenderam esses dois gráficos? É simples. Só prestar atenção que vocês conseguem compreender. Tranquilo? Bom, por que eu estou falando isso? Porque normalmente, quando você vai estudar bicamada lipídica, a gente já falou que a bicamada lipídica herda da propriedade dos ácidos graxos a possibilidade de existir em duas fases, sólida e líquida. E essa propriedade, ou as características dessa mudança de fase, elas obedecem a quantidade de
de carbono, a quantidade de carbono, a extensão das cadeias. Quanto maior a extensão, mais alta a temperatura de transição, que é sinônimo de temperatura de fusão. Quando o número de duplas se eleva, a temperatura de fusão, que é sinônimo de temperatura de transição, cai. Então, a bicamada lipídica ela também pode existir no estado líquido e no estado sólido. Né? Isso depende da extensão das cadeias e do número de duplas, do grau de insaturação. Quando alguém estuda, tenta descobrir qual é a temperatura de transição de uma bicamada lipídica, ele não faz aquele gráfico de temperatura por tempo. Ele faz o outro gráfico, o gráfico de capacidade calorífica. Aqui eu vou colocar assim, CP, então vai ser a nossa definição de capacidade calorífica, CP, o símbolozinho, por temperatura. Quando você faz isso, uma bicamada lipídica, você vai conseguir um negócio mais ou menos assim, ó. Aqui, uma capacidade calorífica constante, aí chega numa certa temperatura e você tem uma elevação, e depois desce de novo, e aí vai. Então isso aqui é similar àquele gráfico. Aqui eu tenho uma capacidade, a bicamada no estado sólido ou rígido. E aqui eu tenho a bicamada no estado líquido ou fluido. E nesse pico, você vem bem aqui, vem para cá, aqui você tem a temperatura de transição, a temperatura de fusão, a temperatura na qual a bicamada passa do estado sólido rígido para o estado líquido fluido. Isso aqui é totalmente análogo à temperatura de fusão. E não é um pico, porque a gente está trabalhando com moléculas que são muito mais, um sistema que é muito mais complexo do que uma substância pura, simples, como uma simplória, como a água. Tá certo? Então por isso que o gráfico, ele dá um pico assim, né? E é no centro aqui desse pico que você desce e descobre a temperatura de transição. Certo? Então, pessoal, esse tipo de gráfico, um gráfico que relaciona a capacidade calorífica com a temperatura, é o gráfico que você normalmente encontra nos papers, nas publicações que analisam como ocorre essa transição do estado líquido para o estado sólido para o estado líquido. Então é um gráfico de capacidade calorífica por temperatura. É só olhar o gráfico, ver aqui onde é que ocorre esse aumento na capacidade calorífica, que na verdade você descobriu qual é a temperatura de transição da bicamada lipídica. Certo? Então aqui eu tenho bicamada no estado sólido, rígido. E aqui, bicamada no estado líquido ou fluido depois da temperatura de transição. Certo? Então, ó, treinem bastante, se acostumem a visualizar esse gráfico, um gráfico tão simples quanto aquele outro, quanto o gráfico dos patamares. Onde é que ele está? Desses patamares aqui. Né? Esse tipo de gráfico aqui, vocês já estão acostumados a ver. Esse aqui é tão simples quanto. Tudo bem? Massa, gente. Bom, então esse vídeo só foi para explicar como é que qual é a lógica da construção e qual a informação que esse tipo de gráfico dá. Então, como é que ficam os gráficos que tentam determinar a temperatura de transição de lipossomos de diferentes composições? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente treinar como é a interpretação dos gráficos de temperatura de transição. É tudo muito simples. Olha aqui. Primeiro eu vou fazer um gráfico que vê a capacidade calorífica com relação à temperatura e vou colocar aqui o resultado para um lipossomo. Aqui, e no pico, uma certa temperatura, digamos 37 graus Celsius. Estou colocando aqui em graus Celsius só para ficar um pouquinho mais direto. Tá aqui. Agora eu vou desenhar outro gráfico. Também capacidade calorífica por temperatura. Vou colocar aqui como é que é o gráfico. Assim, e aqui no pico, esse valor é 58 graus Celsius. Pronto. Desenhei dois gráficos, que são gráficos utilizados para se determinar a temperatura de transição de lipossomos. Então eu coloco aqui assim, lipossomo de composição 1, lipossomo de composição 2. E aí eu pergunto, um desses lipossomos é de palmitoil fosfatidilcolina. De palmitoil fosfatidilcolina. O outro lipossomo é de miristoil fosfatidilcolina. De miristoil fosfatidilcolina. E eu pergunto, qual gráfico está relacionado ao experimento feito com lipossomos compostos por dipalmitoil fosfatidilcolina? Esse ou esse? Qual gráfico corresponde ao experimento feito com os lipossomos compostos por dimiristoil fosfatidilcolina? Esse ou esse. Então esse é um exemplo de questão de prova. Óbvio, uma questão dessa vai cair na prova. Então quando vocês enfrentarem essa situação, qual é o ponto fundamental? Né? É lembrar que
quanto maior a extensão da cauda apolar, maior a temperatura de transição. E quanto menor o grau de insaturação, maior também a temperatura de transição. Então, quanto maior o número de carbonos da cadeia do ácido gráfico que compõe o lipídio de membrana, maior a temperatura de transição. Quanto menor o grau de insaturação, ou seja, quanto menor o número de ligações duplas, maior a temperatura de transição. Então, a ligação dupla diminui a temperatura de transição. A extensão da cadeia de carbono aumenta a temperatura de transição. Então, esses são os dois pontos fundamentais que eu quero que vocês sempre analisem. Ok? A cabeça polar tem influência? Tem influência também, mas a gente não vai tocar nesse aspecto. A gente vai simplesmente tentar fixar a associação que existe entre a propriedade da cadeia, da cauda apolar e a temperatura de transição. Quanto maior a cauda polar, maior a temperatura de transição. Quanto menor o número de duplas, ou seja, quanto menor o grau de insaturação, maior a temperatura de transição. Então, quando cair um problema desse na prova, óbvio que eu vou dizer para vocês que isso aqui, o dipalmitoil, tem duas cadeias, 16 carbonos, nenhuma dupla. Então, o dipalmitoil fosfatidilcolina é composto pela cabeça polar fosfatidilcolina, não interessa pra gente agora, e duas caudas de palmitato. O palmitato, ou palmitoil, tem 16 carbonos e 0 de insaturação, ou seja, não tem nenhuma dupla ligação. E o dimilistoil fosfatidilcolina tem a cabeça polar fosfatidilcolina, então a cabeça polar é a mesma nos dois lipídios de membrana, nos dois tipos de lipossomo. Só que aqui o dimilistoil é 2 vezes 18, 0. Então, o dimilistoil fosfatidilcolina também não tem nada de insaturação, não tem nenhuma dupla. Mas as caudas de ácido graxo são 2 unidades de carbono maior. Tem 18, enquanto o palmitoil tem 16. Então, o que diferencia nesses dois lipídios de membrana? É a extensão da cauda de ácido graxo. O que tem maior cauda é o dimilistoil fosfatidilcolina. Consequentemente, ele vai ter a maior temperatura de transição. Então, você pode chegar aqui e falar dimilistoil fosfatidilcolina. E, nesse aqui, dipalmitoil fosfatidilcolina. Beleza? Ok. Então, vamos usar agora um outro exemplo. Mesma coisa. Capacidade calorífica, temperatura. O gráfico. Isso. Aqui. No pico, eu tenho 58 graus Celsius. Agora, um outro gráfico. Capacidade calorífica, temperatura, e aqui, e aqui, 35 graus Celsius. Eu digo para vocês que um é composto por saco. Tá, foi mal. É muito fácil isso aqui, mas tudo bem. Digamos que eu não tivesse feito o anterior, esse fosse o primeiro, vai. Na prova, óbvio que não vai ser uma coisa tão fácil assim, com essa comida de mosca, mas tudo bem. Um desses aqui é o dimilistoil fosfatidilcolina. E o outro é o dioleoil fosfatidilcolina. Dimilistoil fosfatidilcolina. E o outro, dioleoil fosfatidilcolina. E eu pergunto para vocês, qual gráfico corresponde ao dimilistoil fosfatidilcolina e qual corresponde ao dioleoil fosfatidilcolina? Lógico que vocês já fizeram exercício anterior, já viram que o dimilistoil fosfatidilcolina é 58 graus Celsius. Inclusive essa temperatura eu estou chutando, viu? Depois, inclusive, dá uma olhadinha para ver exatamente qual é a temperatura de transição do DPPC, do MPC, do DMPC e do DOPC, beleza? Aí, valendo um ponto na prova. Quem primeiro me falar as temperaturas verdadeiras desses tipos de lipossomo, DPPC, DMPC e DOPC, ganha um pontinho na prova na manhã. Bom, então, qual que desses dois lipossomos corresponde ao dimilistoil fosfatidilcolina, qual corresponde ao dioleoil fosfatidilcolina? O dimilistoil fosfatidilcolina, como é que a gente representa? Duas caudas de 18, 0. Dioleoil fosfatidilcolina, duas caudas de 18, 1. Delta, eu não sei aonde está essa dupla ligação. Quem quiser ganhar um ponto também descobre isso aí para mim. No oleoil, onde em que carbono está a dupla ligação, ou seja, qual o número que eu tenho que colocar aqui depois desse delta. Então, vou deixar isso para você. Opa, tá aqui. Então, qual a diferença desses dois? Mesma cabeça polar, fosfatidilcolina. Mesma extensão das caudas de ácido graxo, 18 carbonos. Só que um deles é feito por lipídios insaturados. O DOPC é um lipídio de membrana que contém uma dupla ligação. Duas caudas em cada uma dupla ligação. O oleoil. Então, esse lipídio de membrana tem um grau de insaturação maior do que o dimilistoil fosfatidilcolina, sendo a extensão das cadeias iguais e a cabeça polar igual também. Como a insaturação é a baixa temperatura de transição, esse aqui é o
de miristoril fosfato de colina, porque a temperatura dele é maior do que o dioleoil fosfato de colina, porque o dioleoil tem uma insaturação. Então esse é o dioleoil fosfato de colina. Beleza? Então as questões da prova, quando você analisar esse tipo de gráfico, é muito simples. Esse gráfico mostra a temperatura de transição. Sempre lembrando, antes do pico, temperaturas abaixo de 58 graus Celsius, por causa do DMPC, você tem aqui a fase fluida. Temperaturas abaixo de 35, do dioleoil, você tem a fase fluida. Ops, trocando a fase sólida. A fase sólida. Depois da temperatura de transição, você tem a fase fluida. Fluida. Então, abaixo da temperatura de transição, sólida ou semicristalina ou cristalina. Acima da temperatura de transição, fluida ou líquida. Certo? Então, esses problemas são muito simplesinhos, muito simplesinhos. Né? E a gente vai usar exemplos na prova e no questionário como esse aqui.